Como gerar etiquetas no Excel. Então, nesse vídeo eu vou lhe ensinar passo a passo a gerar suas próprias etiquetas de forma automatizada no Excel com apenas um clique. Então, se você também gera inúmeras etiquetas diariamente, não sei se você trabalha da seguinte forma. Observe, ó. Então, como é que você faria desta forma para gerar inúmeras etiquetas? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu preciso gerar várias etiquetas desses produtos. Eu posso dar um Ctrl+C aqui e posso estar replicando nessa mesma aba, como eu posso estar replicando em outra aba. Ó. Então, eu posso dar um Ctrl+V aqui. Agora, imagine que eu preciso fazer isso diariamente, N vezes. Suponhamos que eu precisasse gerar 10, 20, 50, 100 etiquetas desse produto. Ó. Então, basicamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, um outro Ctrl+V e por aí vai. Então, se você trabalha diariamente gerando etiquetas no Excel, aprenda nesse vídeo a gerar suas próprias etiquetas com apenas um clique, de forma rápida e de forma objetiva. Então, vamos lá. Esse é o layout que eu vou estar trabalhando, lembrando que você pode estar adaptando a qualquer necessidade sua. Basta você entender o passo a passo como é que eu vou estar fazendo. O nosso canal Programador Excel VBA tem mais de 1000 vídeos aqui no YouTube. O nosso canal tem um foco de compartilhar conhecimento de forma gratuita. E para mantermos esse trabalho e para que possamos trazer conteúdos com muito mais qualidade, eu preciso de você que gosta desse trabalho, me ajudando a fazer esse canal a crescer. E precisamos chegar aos 20.000 inscritos. Para quê? Para que possamos fazer investimentos aqui no nosso canal. Então, conto muito com a sua ajuda. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora. E se tem aquele amigo que também quer aprender Excel, como você está aprendendo conosco, que você possa estar sugerindo o nosso canal para ele. Se você faz parte de alguma comunidade do Excel, seja lá no Facebook, no Telegram ou no WhatsApp, que você possa estar compartilhando esse vídeo nesses locais. Para quê? Para que mais pessoas conheçam esse trabalho e mais pessoas aprendam de forma gratuita. Então, me ajuda aí a fazer esse canal crescer, que vamos ter conteúdos com muito mais qualidade. Então, hashtag 20.000, conto com você. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, vamos imaginar a seguinte situação. Bom, se você trabalha gerando inúmeras etiquetas, você há de concordar comigo que é muito chato ficar copiando e colando. Até porque, muitas das vezes, você vai precisar alterar informações. E até muitas vezes você vai precisar salvar essas informações e precisar, por outras vezes, gerar outras cópias dessas etiquetas. Então, como é que a gente pode automatizar isso? Então, esse é o layout que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar lhe ensinando basicamente do zero. Então, para que a gente possa trabalhar de uma forma interessante, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou clicar sobre essa planilha e vou clicar aqui em inserir. E eu vou estar inserindo uma nova planilha. Para quê? Porque sempre é interessante que eu possa informar essas informações em um determinado local. Ao clicar no botãozinho, ele vai extrair essas informações e vai replicar no meu layout. Então, esse carinha aqui será o meu layout. Ó. Aqui eu vou lançar as minhas informações. Elas serão lançadas nesse layout e desse layout elas serão replicadas nessa aba. Então, deixa eu apagar isso aqui. Não vou, isso aqui foi apenas para ilustrar. Então, tudo isso aqui a gente vai fazer de forma automática e passo a passo. Ó. Então, essa é a nossa plan, que vai ser o meu layout. Então, esse daqui basicamente é o pulmão da minha planilha. Então, desse formato aqui, desse layout, eu vou replicar. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, nessa minha etiqueta, o meu layout, eu vou trabalhar com essa margem aqui, com essa linha em branco. Para quê? Porque eu vou querer que ela dobre. Perfeito? Então, essa margem aqui será uma área em branco. Eu quero que ela gere da mesma forma. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Ó? Essas informações do meu cabeçalho tem que ir para a minha etiqueta, como também essa discriminação. Eu observo que eu não coloquei a grade por completo, porque esse é o layout que eu estou utilizando, beleza? Então aqui você pode fazer o layout que você bem entender. Basta você entender a ideia e replicar para a sua necessidade. Bom, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou gerar minhas etiquetas no formato de folha paisagem, ou seja, ela deitada. E vou gerar o quê? Vou gerar basicamente 4 fileiras de 8 etiquetas, ou seja, 32 etiquetas em uma única folha. Então, lembre-se, eu vou gerar por volta de 4 fileiras de 8 etiquetas, ou seja, 8 vezes 4, 32 etiquetas. Então, vamos lá, vamos gerar 32 etiquetas, ou seja, 8 linhas por 4 colunas. Então, como é que eu faço isso daqui? Ó? Bom, aqui, vamos trabalhar melhor no meu layout. No meu layout, eu vou definir alguns valores, então eu vou fazer isso juntamente com você. Ó. Bom, para que eu possa gerar minhas etiquetas, eu vou fazer alguns ajustes aqui. Ó. Por exemplo, essa primeira linha aqui eu vou estabelecer um valor para ela. Ó. Eu posso tanto arrastar por aqui,
como eu posso simplesmente selecionar ela, vir aqui em página inicial e clicar aqui na opção formatar, que é o que eu vou estar fazendo. Eu vou clicar em formatar e aqui eu posso movimentar a altura dessa linha, como eu posso movimentar a largura da coluna. Porque o que eu não vou fazer diretamente lá naquele momento lá da minha linha ou coluna que eu estava mexendo. Bom, não vou fazer diretamente lá porque aqui eu consigo estabelecer um valor padrão e lá fica muito de eu procurar um valor aproximado. Então vamos fazer por aqui, ó. Selecionei a minha linha, vou aqui em página inicial, formatar e vou clicar aqui, por exemplo, no meu caso eu vou mexer primeiramente na altura da minha linha, ó. Vou clicar nessa primeira opção e eu vou estabelecer aqui uma altura de 30. Ou seja, essa altura nada mais é do que essa posição aqui, ó. Ou seja, a posição do meu texto para cima. Ou seja, essa é a minha altura da linha, ó. Então eu vou clicar aqui OK. E observe que ele aumentou mais ainda a altura do meu layout, ó. Bom, a minha segunda linha, eu vou deixar ela com valor também padrão aqui que eu já pré-estabeleci e fiz testes, beleza? Então vou aqui em página inicial, formatar e a altura dessa minha linha, eu vou deixar ela, observe que o padrão está como 15, as alturas das linhas do Excel são 15 o padrão, e no meu caso aqui eu vou colocar como 23 e 25, ó. Vou dar um OK e observe, ó. Bom, a minha discriminação que vai na minha etiqueta, realmente aqui será apenas meu cabeçalho. Então aqui eu vou estabelecer alguns valores, ó. Então essa linha aqui eu vou estabelecer ela com altura de 35. Então vou aqui em página inicial, formatar a altura da minha linha e vou colocar com o valor de 35, ó. E vou dar um OK. Bom, e aí o que eu vou fazer, ó? Essa última célula aqui é uma célula que vai ter uma margem entre uma etiqueta e outra. Então no meu caso aqui eu vou colocar ela com o valor de 50, ó. Página inicial, formatar a altura da linha. Então, para que fique mais claro, isso aqui é apenas o meu layout, beleza? Então, você já tem o seu layout, você vai começar a partir do momento que a gente começar a criar a nossa macro. Então, diminui aqui o zoom da minha planilha, agora eu estou com o zoom de 100, que é o zoom padrão, e observe o tamanho da minha etiqueta, ó. Legal? E aí, o que eu vou fazer, ó? Primeira coisa, eu vou centralizar aqui os meus textos, vou selecionar ambos, página inicial, e vou clicar aqui na minha setinha, ó. Perdão, aqui no alinhamento ao meio, ó. Cliquei. E ele fez o alinhamento. Bom, eu também vou aumentar um pouquinho aqui, página inicial, vou dar um tom negrito para este, também vou aumentar, vou colocar como tom negrito, também vou aumentar o tamanho dessa fonte, ó. Vou colocar o negrito e vou aumentando aqui o tamanho da fonte que eu acho que vai me atender, ó. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Esse é o meu layout, e eu quero replicar ele pela quantidade de vezes que eu pré-estabelecer lá na minha etiquetas geradas. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, ó? A minha altura da minha linha, da minha coluna, eu também posso tanto selecionar por aqui e arrastar, como eu posso simplesmente, com ela selecionada, página inicial, formatar e tá aqui a opção, ó, largura da coluna. Essa opção aqui, ó, cliquei sobre ela e aqui eu vou colocar um valor, como eu havia dito, já fiz alguns testes, então eu vou colocar ela com 15,71 e vou dar um OK, ó. Bom, a mesma coisa eu vou fazer aqui para a minha referência, página inicial, formatar. Acabei clicando aqui no excluir por engano, então deixa eu desfazer. Então, página inicial, formatar, largura da coluna. E a minha segunda coluna eu vou colocar ela com o valor de 16,86. Então, quando você trabalha com etiquetas adesivadas, ela tem aquela margem e você não quer que ela saia cortando, claro. Isso daí dá um bom trabalho sim em fazer no Excel. No entanto, quando você o faz, lhe dá um prazer enorme colocar as suas etiquetas e ver elas não sendo cortadas dentro daquelas margens das etiquetas adesivadas. Então, vamos lá, ó. A minha terceira coluna, eu vou pré-estabelecer que eu quero uma largura de quanto? Eu vou colocar aqui largura da coluna e eu vou colocar com um valor de 14,71 e vou dar um OK, ó. Bom, agora sim eu posso aumentar um pouco mais a minha fonte, então eu vou selecionar aqui e vou clicar aqui na minha letra A, ó, e vou aumentando também que eu quero, ó. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. E aqui também eu vou aumentar o meu cabeçalho um pouco, ó. Bom, agora sim, vamos fazer o seguinte, ó. Observe. Eu tenho nessa etiqueta o código do meu produto, a minha referência e o meu tamanho. Então, o que é que eu vou precisar, ó? Eu vou vir aqui na minha planilha 5 e vou criar o meu cabeçalho aqui, ó. Onde eu vou ter o code. Vamos colocar aqui o nome certo, ó. Código, o código produto. Ou seja, eu vou ter o meu código produto, eu vou ter aqui a minha referência e vou ter aqui o nosso tamanho. E o que é que eu preciso mais? É interessante que eu insira agora uma coluna onde informe a quantidade de etiquetas que eu quero gerar por produto. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, ó, QNTDE, ou seja, a minha quantidade, ó. Aqui é indiferente, beleza? Isso aqui não vai influenciar em nada, é apenas o meu cabeçalho como qualquer outro, ó.
E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou só pintar o mesmo para destacar, para que a gente possa saber que esse é o nosso cabeçalho. Então aqui, qual é o meu trabalho? Meu trabalho vai ser apenas informar os meus produtos. Então vamos supor que eu tenho o produto 1, 2, 3, 4, 5, o produto 7, 8, 4, 5, 6, o produto 1, 2, 3, 4, 5. E observe, aí eu vou digitando os meus produtos. Lembrando que eu posso ter um pré-cadastro e utilizar um PROC-V básico. E ele vai puxar as informações de acordo com o código, beleza? Então eu vou... Aqui na minha referência, como os primeiros números vão conter zeros, o que eu devo fazer? Seleciono a minha coluna por inteiro, página inicial, e posso vir aqui e aplicar uma formatação. No meu caso, eu vou clicar sobre ela, o botão direito sobre ela, clico em formatar células e vou colocar aqui no formato texto. Para quê? Para que ele aceite os zeros iniciais. Ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 0, 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 2, 3, 5, 6 e o 5. E agora eu posso só arrastar só para autocompletar aqui para a gente. Ó. O meu tamanho, ele vai de P, M e G. Então, para isso, é até interessante que eu posso ter até uma pré-listagem. Então, se eu vim aqui e colocar, ó, P, M, G. E aí, o que eu devo fazer aqui, ó? Bom, tem inúmeras formas de se fazer isso. Creio eu que essa forma vai ser a mais fácil. Então, deixa eu clicar aqui em página inicial. E eu vou clicar em qualquer área desse menu para aqui, ó. Se observarmos, se eu clicar fora da minha planilha, ele está escondido. Por quê? O meu menu está recolhido. Então eu vou clicar em página inicial, vou clicar em qualquer área aqui do meu menu do Excel, com o botão direito, e vou clicar aqui, ó, em recolher faixa de opções. Observe que ele está marcado e eu vou desmarcar. E agora sim vai voltar a aparecer para mim de forma padrão, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Simplesmente eu vou vir aqui em tamanho. Vamos aqui, ó, em validação. Cadê a nossa opção, ó? Dados, vou aqui em validação de dados, vou clicar nessa setinha, cliquei em validação de dados, vou mudar de qualquer valor para lista, e aqui em fonte de dados eu vou selecionar essa listagem, ó, e vou dar um OK, ó. Então observe, com essa célula selecionada, eu vim aqui em validação de dados, mudei para lista e selecionei esse intervalo. Então dentro desse intervalo agora, ó, tá lá as mesmas informações que aparecem para mim, ó. Legal? Então essa daqui é a forma mais fácil, creio eu, de criar uma listagem, ó. Então, agora meu trabalho é apenas informar o P. Agora, como eu vou ter um cadastro, eu posso apagar isso aqui. É interessante que eu apague e primeiro eu arraste, ó. Para quê? Para que agora eu possa, tá lá, selecionar o P, o MG, ó. Beleza? Então, vou deixar aqui como P, aqui vou colocar como M e aqui eu vou colocar como G só para podermos ilustrar, ó. Então, deixa eu só dar um zoom aqui maior, dar um zoom aqui na nossa planilha, para que a gente possa focar mais na mesma, ó. E aí o que eu vou fazer agora? A minha coluna quantidade é onde eu vou discriminar a quantidade de etiquetas que eu quero gerar por produto, beleza? Então vamos imaginar aqui que eu preciso gerar 10 etiquetas desse, 2 etiquetas desse outro e 5 etiquetas deste, ó. Bom, agora realmente a gente vai entrar na nossa programação em si, porque eu quero pegar essas informações, montar aqui no meu layout, do meu layout eu extrair e replicar aqui na nossa guia. Então vamos só dar nomes sugestivos aqui as mesmas, só para que a gente possa se achar lá no nosso código, ó. Essa planilha 5, eu vou colocar ela como cadastro. Deixa eu colocar aqui todo no maiúsculo, ó. Cadastro. Já a minha planilha 1, vou renomear a mesma. Não há importância eu estar renomeando. Estou apenas renomeando de forma didática, beleza? Aqui vai ser o meu layout. Até porque a gente vai trabalhar com o nosso code name, aquele nome de batismo das nossas plantas. E aqui no meu planilha 2, serão as nossas etiquetas geradas. Então eu vou colocar aqui etiquetas, ó. Bom, o que eu faço agora? Agora, simplesmente, vamos clicar aqui no meu inserir. Lembrando que para eu atribuir uma macro, manipular uma macro, eu posso inserir uma caixa de texto, posso inserir uma forma, posso inserir uma imagem, posso vir aqui na guia desenvolvedor, clicar em inserir e escolher um objeto. Então, no meu caso, eu tenho sempre predileção em utilizar formas. Então, vou clicar na guia inserir, aqui em ilustrações, clico nessa setinha e aqui em formas, vou clicar nessa setinha novamente e vou escolher uma forma qualquer. Posso utilizar qualquer uma dessas. Então eu tenho, por gosto pessoal, utilizar esse carinha aqui, ó, o retângulo de cantos arredondados. Cliquei sobre ele e vou contornar o mesmo aqui, ó. Bom, feito isso, o que eu vou fazer, ó? Vamos só colocar um texto superficial nele para que o usuário saiba para que ele significa, ó. Então eu vou clicar sobre ele e vou clicar aqui, vou digitar gerar etiquetas, ó. Gerar etiquetas. Bom, observe que o meu texto sumiu apenas porque o meu texto está maior do que a minha forma. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a mesma. E agora sim, ó. Deixa eu também centralizar o mesmo. Página inicial. Vou clicar aqui no meu centro. E agora sim, ó. Legal? Bom, se eu colocar sobre ele, ó,
cursor sobre ele, observe que ele não, nada acontece por enquanto. Ele não fica com aquela mãozinha, como se fosse um hiperlink, ó. Observe que nada acontece. Por quê? Porque por trás dele ainda não há uma macro. Ele não faz nada, é apenas uma forma qualquer. Então eu vou clicar sobre ele. Vou ter uma opção aqui chamada atribuir macro e é a opção que eu vou estar escolhendo. Eu vou atribuir uma macro a mesma. Então cliquei com o botão direito sobre ela e vou escolher aqui atribuir macro. E aqui em atribuir macro ele vai me abrir essa janelinha aonde se eu tiver macros já gravadas nesse arquivo, ele vai estar me sugerindo aqui abaixo. Ó. No meu caso eu não tenho nenhuma macro por trás desse arquivo. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui em novo. Ou seja, eu vou criar uma nova macro e atribuir a esta forma. Ó. Então eu vou clicar aqui em novo. E a partir desse momento eu estou dentro do Visual Basic Edito, que é o VBE. Então aqui é onde eu vou dar vida à nossa macro. E aí o que é que eu vou fazer? Ó? Para que, caso você não tenha definição, não saiba o que seria uma macro, nada mais é do que uma rotina pré-definida que você pré-estabeleceu que ela execute alguma ação. Então se eu sei que eu sempre tenho aquele trabalho diário de gerar etiquetas, e eu quero automatizar isso, quero perder menos tempo e ter tempo para outras atividades, é interessante que eu possa criar as minhas próprias macros. Para quê? Para que eu simplesmente informe aqui os meus produtos, as minhas referências, tamanho e quantidades, e clique nesse botão e ele faz o resto por mim. Claro que você ainda pode automatizar mais ainda. Se você tem um pré-cadastro, você cadastra seus produtos, traz a sua referência, o seu tamanho, simplesmente pelo um PROC-V básico, e aí você pode estar clicando em gerar e ele vai estar gerando as suas etiquetas. Então, apenas vou lhe passar a ideia e, claro, você vai adaptar conforme as suas necessidades. Então, como é que eu volto para aquela janelinha lá, ó, desenvolvedor, Visual Basic, que está aqui onde eu parei, ó. Bom, o que é que eu vou fazer agora? A primeira coisa, eu vou utilizar o nosso comando application, que nada mais é que a minha aplicação, ó. O meu application, ponto que, observe que quando eu coloco um ponto, ele tem que me auxiliar. Se ele não me auxiliou, possivelmente eu digitei alguma coisa errada, ó. Esse application aqui é com 2 P's, ó. E agora sim, vou apagar isso aqui, vou colocar um ponto. E agora sim, observe que ele me sugere já, ó. O screen update igual a falso, ou seja, eu estou desabilitando a minha atualização de tela. Para quê? Para que o meu código rode de uma forma muito mais rápida. Toda vida que eu estou executando alguma ação na planilha, o Excel está processando. Então, para que ele não faça isso a cada interseção lá na minha célula, a cada movimentação que eu fiz na minha célula, para que ele não fique processando, a gente desabilita aqui no início da nossa macro e só habilita novamente no final da mesma. Para quê? Para que ela rode muito mais rápido. Então, vou comentar isso aqui. Lembrando que o que tiver em verde é um comentário. Ó. Desabilita a atualização de tela. Então, como isso aqui é um comentário, não tem importância nenhuma eu colocar situações ou espaçamentos. Observe que eu vou dar um Enter e o que for comentário fica em verde. Ó. Então, eu comento utilizando essa aspas simples aqui. Ó. Bom, então é interessante que eu copie esse comando. Vou dar um Ctrl C e cole aqui acima do meu endsub. E eu vou alterar de falso para true para quê? Para que no final do meu código ele volte a habilitar a atualização de tela. Para quê? Para que eu possa ver o meu código atualizado, que o meu código processou, beleza? Então, vou colocar aqui habilitar a atualização de tela. Bom, entre o meu desabilitar e o meu atualizar vai o nosso código. Então, sempre fica a dica, ó. É interessante, quando a gente cria esse tipo de situação, que a gente possa pegar os códigos, pegar os cabeçalhos que a gente está manipulando e criar como variáveis. Para quê? Para que quando eu olhe para ele, eu saiba para que ele significa. Então, eu observe, ó, eu vou utilizar os meus próprios cabeçalhos como variáveis. No entanto, eu poderia simplesmente não utilizá-los. Eu poderia chamar a minha macro de A, B, C, D, o nome que eu bem entendesse, beleza? Então, eu vou utilizar aqui no meu caso os meus próprios cabeçalhos, ó. Então, deixa eu arrastar aqui a janelinha aqui para baixo. E observe, ó, vou colocar o DIN, que é um prefixo para que o VBA interprete que eu estou declarando uma variável. E eu vou colocar o nome da minha variável, ó. Vou chamar ela de code underline produto. Lembrando que eu não posso dar espaçamento numa variável, ele não vai reconhecer, beleza? Então, ou eu junto tudo, ou eu posso colocar esse underline. E eu vou classificá-la do tipo string, embora seja um número, eu não vou somá-lo, então eu vou armazená-lo do tipo texto. Vou colocar uma vírgula para que eu possa declarar uma segunda variável, ou até mesmo uma terceira, uma quarta, quantas variáveis eu queira na mesma linha. Então, essa segunda variável, o que é que eu ganho colocando essa vírgula? Eu não preciso de novo colocar esse prefixo DIN. Então, simplesmente eu posso formar a minha variável, ó, referência, e ela também vai ser do tipo string. Embora seja um número, eu vou armazená-la do tipo texto. A minha terceira variável, eu vou chamar ela de tamanho, e vou classificá-la também do tipo texto. E a nossa última variável será essa variável chamada QNT,
QNTDE, ou seja, seria a minha quantidade abreviada. Então, também, observe, ó, tá aqui a mesma quantidade, e eu vou dizer que ela vai ser o quê? Ela vai ser do tipo integer, porque nesse caso aqui eu quero ela do tipo numérica, números inteiros, beleza? Então, vou dar um Enter. E aí, o que eu vou fazer agora? Bom, feito isso, agora eu vou simplesmente trabalhar agora com as minhas 3 plans em comunicação. Elas têm que se comunicar. Por quê? Porque dessa plan eu envio informações para layout, da layout eu replico na minha etiquetas, nas minhas etiquetas. Então, basicamente, eu vou me comunicar entre essas 3 plans. Então, para isso, eu vou trabalhar com os code names. Então, eu não vou trabalhar com esses nomes superficiais, ó, que é o cadastro, layout e etiquetas. Por quê? Bom, você sabe perfeitamente que se um usuário vir aqui e modificar esses nomes, ou até mesmo mudar a posição dessas plans, vai afetar o meu código se eu estiver trabalhando com o codename ou se eu estiver trabalhando com o index. Então, basicamente, eu vou trabalhar com o próprio codename, beleza? E o que seria isso? Ó? Desenvolvedor, estou aqui na guia desenvolvedor, vou clicar em Visual Basic. E aqui, para que eu possa visualizar o meu Project Explorer, eu posso tanto pressionar a tecla Ctrl+R, como eu posso clicar aqui em Exibir Project Explorer. E tá aqui o nosso atalho que eu acabei de mencionar, ó, Ctrl+R. E aí o que eu vou fazer, ó, Exibir Project Explorer. Então, essas abas aqui, ó, a plan cadastro, layout, etiquetas, a planilha 3 e a planilha 20 mil inscritos, elas estão aqui, são esses nomes superficiais. Então, se eu vir aqui Visual Basic, você vai ver esses mesmos nomes entre parênteses, ó. E fora do parênteses vai estar os nossos codenames, os nomes de batismo desses objetos, ó. Planilha 5 é a 20 mil inscritos, planilha 4. E observe que a planilha 3, entre parênteses, que é o nome superficial, o seu nome de batismo é planilha 4. Ó. Planilha 3, etiquetas, a planilha 2, layout e a planilha 1, cadastro. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar pela planilha cadastro. Então, eu vou colocar a estrutura with, que quer dizer com. E o nome da minha planilha cadastro, o seu codename, é planilha 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, planilha 1. Eu vou até deixar aqui comentado, ó, a planilha 1 é a nossa cadastro. E vou dar um Enter. Bom, a partir desse momento que eu trabalho com a estrutura with, se você já acompanha nosso canal, sabe perfeitamente que se eu coloco um ponto, eu estou acessando as propriedades da estrutura with. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou apagar esse carinha que foi apenas para ilustrar. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo será o quê? Como eu vou trabalhar com 3 plans, as 3 plans têm as mesmas propriedades, então, quando eu me orientar a alguma outra plan que não seja a planilha 1, eu não vou colocar só um ponto, porque se eu fizer isso, colocar só um ponto, eu estou me orientando às propriedades da planilha 1. Então, como eu vou manipular 3 planilhas simultaneamente, eu vou ter que informar o nome da minha planilha 2 e da minha planilha 3. Para quê? Para que o meu código VBA interprete quais propriedades de qual objeto eu estou manipulando, beleza? Então, em outras palavras, de forma mais fácil, ó, a planilha que eu vou estar apagando as minhas etiquetas antigamente geradas, ou seja, toda vez que eu for gerar etiquetas novas, primeiramente eu tenho que vir nessa planilha que é a exibição das etiquetas e apagar tudo que tiver nela, seja imagens ou textos. E claro, depois eu envio as novas informações, beleza? Então sempre eu apago e depois que eu gero novas informações. Então como é que eu faço isso? Ó? Primeira coisa, eu vou colocar aqui, ó, planilha, a nossa planilha, o que é planilha 3, que é a nossa guia de etiquetas, ó. E eu vou colocar aqui o ponto activate, ou seja, eu vou estar ativando a mesma, que nada mais é do que quando eu estou clicando aqui sobre uma célula, eu estou ativando a mesma. Ó. Então, eu estou aqui na minha cadastro e basicamente ele vai me jogar para a planilha 3 e vai selecionar uma célula qualquer, beleza? Então, esse seria o nosso activate. E o que eu vou fazer agora aqui, ó? Bom, ao ativar a mesma, eu vou utilizar novamente o meu planilha 3, que é o nome do meu objeto. Lembre-se que toda vez que eu for me orientar a outra planilha, eu vou sempre informar o nome dela, o seu codename. Então, meu planilha 3, .drew wing object, ou seja, eu vou utilizar esse drew wing object para quê? Para eliminar qualquer tipo de imagem que possa conter na minha planilha 3. Aqui eu só estou me precavendo, porque nesse caso eu não vou utilizar imagem alguma. Então, imagina aí que você copia uma forma, uma caixa de texto, uma imagem, então, ou até mesmo um gráfico. Então, você precisa desse comandozinho aqui para apagar essas imagens, utilizando o drawing objects. Então eu vou colocar aqui drawing objects e vou colocar aqui o ponto delete, ou seja, eu quero deletar. Ó. Então eu vou dar um enter. Se as iniciais ficarem maiúsculas, isso quer dizer o que eu digitei de forma correta e o VBA interpretou, reconheceu o comando. Eu vou dar um enter e observe que as iniciais, ó, o draw e o object ficou maiúsculo, como também o D de delete. Ó. Legal? Então com esse comando aqui eu vou apagar qualquer tipo de imagem que possa conter lá na nossa planilha. Ó. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Agora é interessante que eu também apague os textos. Então como é que eu faço isso? Ó? Vou informar aqui, ó, planilha 3, o nosso planilha 3,
ponto range, que quer dizer intervalo. Então eu vou informar agora que intervalo, de que célula, a que célula eu quero apagar o meu texto. Então nesse caso aqui eu não sei quantas etiquetas o meu usuário pode estar gerando, ele pode gerar quantas ele quiser, então eu vou pré-estabelecer um valor que eu acredito que ele nunca vai gerar, beleza? Então no meu caso, eu vou colocar aqui, ó, da célula A1, que é a parte da célula 1 que eu vou gerar minhas etiquetas, eu coloco aqui 2 pontos. E até que célula eu vou gerar essas etiquetas? Bom, nesse meu caso aqui, eu vou trabalhar apenas com 4 fileiras de um layout de 3 etiquetas, ou seja, no meu primeiro intervalo, ó, de A1, B1 e C1 seria a minha primeira etiqueta. A C1, D1, perdão, a D1, a E1 e a F1 seria a minha segunda etiqueta. E por aí vai, ou seja, eu vou trabalhar com 15 colunas. Então, a partir da minha 16ª, eu não vou gerar etiqueta alguma. Então, eu posso simplesmente formar o meu código, que dá a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ou seja, até a minha letra O eu vou gerar etiquetas. Então, eu vou colocar aqui, ó, até a minha letra O, que eu quero gerar sempre nas primeiras 15 etiquetas. Perdão, nas primeiras 15 colunas. Até a minha O, não sei até quantas linhas. Então, eu coloco um valor aqui que eu entendo que ele nunca vai gerar, beleza? Eu vou colocar no meu caso aqui até O1000. Então, entre A1 a O1000, tudo que estiver nesse intervalo vai ser apagado. Ó. Então, eu vou fechar aspas duplas, fecho o meu parênteses e vou utilizar aqui o comando clear, beleza? Então, só para ficar claro, esse A1 a O1 nada mais é do que esses cabeçalhos aqui, ó. A primeira coluna, a segunda. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, 1, o 2. Deixa eu arrastar aqui só para que você veja, ó. Então, até a minha letra O deu 15 colunas, ó. Então, basicamente, as minhas etiquetas eu vou gerar em 4 fileiras de 3, beleza? Em 4 fileiras de 8 etiquetas, que daria as 32 etiquetas por folha. Então, a minha primeira etiqueta vai de um determinado valor da 1 até a C1, por exemplo. A minha segunda etiqueta vai da D1 até a F1. A terceira por aí vai e a quarta também, beleza? Então, para ficar mais claro, então eu vou apagar isso aqui, foi apenas para ilustrar. E agora o que eu vou fazer? Ó? Agora simplesmente eu vou clicar aqui em Visual Basic, vou voltar para onde eu estava. Então, só recapitulando, esse comando aqui ativa a planilha 3, que é a planilha que eu vou gerar as etiquetas. E com esse comando aqui eu apago qualquer tipo de imagem que possa conter nessa planilha 3. E com esse comando aqui eu apago todos os textos, beleza? Bom, feito isso, agora eu vou criar também uma variável. Aliás, vamos criar mais algumas variáveis. Ó. Então, basta eu vir aqui acima e colocar Alt. Vou chamar essa variável aqui de ult. Linha que faz referência à minha última linha. E ela vai ser também do tipo as integer. E eu vou precisar pelo menos de mais algumas variáveis. Ó. Vou criar uma variável chamada i, vou dizer que ela vai ser do tipo integer. Observe que eu chamei ela de i, mas como eu havia dito, eu posso chamar ela de i, de a, b, c, d, e, o nome que você bem entender. Essa variável i vai ser apenas para fazer um incremento dentro do meu laço de repetição, que eu vou utilizar uma estrutura for next aninhada, ou seja, uma estrutura for next, uma dentro da outra. Então, quando eu estiver manipulando, vai ficar muito mais claro para você entender por que eu vou precisar dela. Uma próxima variável também vou chamá-la de y, e também vai ser do tipo integer, e ela vai ter o mesmo sentido da variável i, ou seja, para incrementar dentro da minha estrutura for next. E uma próxima variável eu vou chamá-la de call, e ela vai ser também do tipo integer, ou seja, do tipo inteira, que nada mais é a partir para eu pré-estabelecer da onde eu vou gerar em quais colunas da minha planilha. E a minha última variável, pelo menos a última que eu lembro aqui que eu vou precisar, será a minha variável lim, que também vou declarar do tipo integer, e ela vai ser para quê? Para que eu incremente as linhas da minha planilha, onde eu vou estar gerando as minhas etiquetas. Então vamos lá. Ó. Observe, ó, já vou manipular essa variável utlim. Então vou dar o Ctrl C nela, vou colar aqui abaixo, e observe o que é que eu vou fazer aqui. Ó. Simplesmente eu vou vir aqui, vou colocar igual, e vou passar um parâmetro para ela. O que é que eu quero armazenar na minha variável utlim? Bom, como é que eu sei quantas linhas eu tenho preenchidas em uma planilha? Com um comando bem simples, eu vou utilizar essa coluna como parâmetro e eu vou contar a partir dessa coluna quantas linhas eu tenho preenchidas, beleza? Então, nesse caso aqui, primeiramente eu tenho, nesse momento, ó, 4 linhas preenchidas a partir do meu cabeçalho. Ó. Então, como é que eu faço isso? Via macro e de forma dinâmica, porque eu posso ter mais, nesse momento eu tenho 4, mas eu poderia ter 5, 6, poderia ter só uma ou nenhuma. Então, como é que eu faço isso? De forma dinâmica. Eu vou utilizar aqui, ó, o ponto range. Então, lembre-se que quando eu coloco apenas o ponto, eu estou manipulando as propriedades da minha planilha 1, que é essa planilha aqui acima, ó. Então, ponto range, abro o meu parênteses, entre aspas duplas, eu vou utilizar a minha coluna como parâmetro, que será a minha coluna A. Não tem problema eu colocar minúsculo, beleza? Que não vai fazer diferenciação alguma. Eu vou concatenar com o meu rows, ou seja, com as minhas linhas, ponto count, ou seja, eu vou concatenar a minha letra A com a minha propriedade rows, ponto count, ou seja, a contagem das minhas linhas e que linhas de qual coluna vai contar da coluna A. Legal? Ou seja,
basicamente eu vou contar as linhas da minha coluna A. É isso que eu estou fazendo. E para que eu possa fazer isso, eu vou utilizar o comando end, o meu XLUP, que a minha contagem vai começar de baixo para cima. E eu vou colocar aqui o meu row, ou seja, para indicar linha. Esse XLUP nada mais é do que seria isso aqui, ó. Vou dar o Ctrl certo para baixo e agora eu vou dar o Ctrl certo para cima. O Ctrl certo para cima é o que o meu comando está fazendo. Então ele vai começar, ó, ele vai vir lá de baixo, vai parar na minha primeira célula preenchida, minha última célula preenchida, e daqui ele vai contar quantas linhas eu tenho preenchidas, ó. Legal? Então é isso que ele vai fazer, ó. Vai começar aqui da última célula preenchida até a minha primeira célula preenchida. Então nesse momento eu teria 4 linhas. Então é isso que ele está fazendo, beleza? Então eu poderia ter 5, 6. Então dessa forma, de forma dinâmica, ele vai contar quantas linhas eu tenho na coluna A preenchidas. Bom, entendido isso, ele vai fazer essa contagem e vai armazenar na minha variável utilInha. Bom, ao fazer isso, o que é que eu preciso? Ó, eu vou passar parâmetros para a minha variável lim. Vou dizer que a minha variável lim vai partir de 1, porque eu quero colar minha primeira etiqueta a parte da minha primeira linha, lá da nossa planilha etiquetas. E para que eu possa declarar uma segunda variável na mesma linha, eu coloco 2 pontos. Ó. E eu vou colocar a minha segunda variável também partindo de 1, porque eu quero colar tanto na primeira linha como na primeira coluna, a minha primeira etiqueta. E vou dar um Enter. Legal? Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou começar o meu primeiro laço de repetição. Então eu vou colocar aqui o meu for. For o quê? O meu for para minha variável i, que é essa variável que eu declarei aqui do tipo integer, e eu vou dizer que ela vai partir de 1, porque no mínimo eu vou gerar pelo menos uma etiqueta. Então vai partir de 1 e vai até quanto? Ó, esse TO é o to, quer dizer vai até quanto? E vai até quanto o quê? Eu não sei até quantas linhas eu tenho preenchidas. Então de forma dinâmica eu vou utilizar a minha variável utilInha, ou seja, vai partir da minha variável, vai partir de 1 até a quantidade de linhas que eu tiver preenchidas na minha planilha. Bom, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar valores e armazenar nas minhas variáveis, ó, na variável cor de produto, na variável referência, tamanho e na variável quantidade. Então deixa eu copiar aqui a cor de produto, Ctrl C, vou dar um Ctrl V, e o que que eu vou colar nela? Eu vou colar a informação que vier da onde, ó? Do meu ponto range, ou seja, do meu intervalo. De qual intervalo? Da minha coluna A, vou passar como parâmetro da coluna A, e vou utilizar aqui o símbolo de concatenação. E eu vou concatenar com quem? Com a minha variável, com a nossa variável i. E posso fechar aqui o meu parênteses. Então, para que fique mais claro, ó, a minha variável i parte de 1, beleza? Perdão, a minha variável i não vai partir de 1, ela vai partir de 2, porque a minha primeira linha é o meu cabeçalho. E eu não quero gerar etiquetas com o meu cabeçalho, beleza? Perdão, não quero gerar etiquetas pegando esse cabeçalho e colocando aqui dentro desse layout, ó, porque eu já tenho um cabeçalho fixo. Eu vou apenas lançar aqui dentro o código do produto, a referência e o tamanho. Então, a minha variável i vai partir de 2, porque eu não quero pegar essa primeira linha. Eu quero pegar a parte da segunda linha, ó. Legal? Então, vai pegar a parte da segunda linha até a última linha preenchida. Então, entendido isso, no primeiro laço, esse A aqui vai ser igual a quem? Igual a 2, porque minha variável i parte de 2. No próximo laço, se eu tiver linhas preenchidas, vai ser o A3. No próximo laço, o A4 e por aí vai. Então, dessa forma, eu vou fazer com que esse A mude de célula. De forma dinâmica, eu consigo capturar o valor dessa célula e repassar para a minha variável cor de produto. Se você entendeu essa lógica, então basta eu copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou alterar aqui para B, porque agora eu quero pegar as informações da coluna B como parâmetro. E as informações da coluna B vai armazenar na minha variável referência. Observe, eu vou dar um Ctrl V de novo, e aqui eu vou colar quem? A nossa variável, se me falha a memória, é a variável chamada tamanho. E a variável tamanho é repassada para ela as informações que estão em qual coluna? Na minha coluna C, ó. E a minha quantidade está na coluna D. Então, simplesmente eu vou vir agora aqui, vou colocar aí, ó, quantidade, e vou dizer que ela é igual ao meu ponto range, abro o meu parênteses na minha coluna D, fecho o parênteses e vou concatenar com a minha variável i. E fecho o meu parênteses. Lembrando que essa variável i é essa variávelzinha aqui que parte 2, ó. Legal? E para que fique mais claro, ó, essas informações, primeiramente, ele extrai as informações da mesma linha, beleza? Ó, da célula, ó. Nesse momento aqui vai pegar a minha linha A2, a minha linha 2 no caso, vai pegar a informação da A2, da B2, da C2 e da D2. Se eu tiver informações também na 3, então ele vai voltar e agora vai pegar da 3, da B3, da C3 e da T3 e vai armazenando na minha variável nessas variáveis. E antes de ele pegar essas informações da próxima linha, ele já descarrega em um determinado local, que é lá na nossa guia layout. Então, entendido esse conceito, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Agora, basicamente, eu vou
pegar essas informações que estão na variável code produto, referência, e também vou descarregar em um determinado local. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Agora eu vou utilizar novamente esse comando aqui, ó, o activate. No entanto, eu vou mencionar no meu código a minha planilha layout, ó, que seria a minha planilha 2, ó. Então, planilha 2, que é a guia layout, vou comentar aqui, ó. Planilha 2, que é o nome do meu codename, ponto activate. E eu vou colocar aqui do lado, vou deixar comentado que seria a minha layout, ó. Bom, feito isso, eu estou ativando a minha planilha 2, que é a guia layout para quê? Para que eu possa agora enviar informações para a mesma. E que informações serão essas? Serão a informação que está armazenada na minha variável code produto, na minha variável referência e na minha variável tamanho. E como é que eu faço isso? Ó? Eu vou vir aqui, ó, planilha 2, observe, ó, planilha 2, ponto que, ponto range, e aqui eu vou informar a célula que vai receber essa informação entre aspas duplas. Então vamos lá, ó. Vou aqui na minha guia layout, então eu vou lançar lá na minha célula A3, observe, ó, eu tô na coluna A, tá aqui a linha 3, ó. Então na minha célula A3 eu vou querer descarregar aqui o code produto, ó. Na célula B3 eu vou descarregar a minha referência e na C3 eu vou descarregar o meu tamanho. Então, entendido isso, observe, ó. Eu vou vir aqui, A3, aspas duplas, fecho o meu parênteses e vou dizer o quê? Que eu vou armazenar nessa célula o quê? A minha code, nossa variável code, underline, produto. E posso fechar o meu parênteses, posso dar um enter, ó, e sair do comando. Ou seja, eu vou pegar essa informação que está temporariamente salva nessa variável e agora eu estou pegando ela e descarregando na minha célula 3, ó. Então, se você entendeu esse contexto, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou dar um Ctrl V, vou dar mais um Ctrl V e vou alterar aqui o que, ó, para B3 e aqui para C3, porque eu quero descarregar agora na B3 e também na C3. Só que na minha B3 eu quero descarregar aqui a minha referência. Já na minha célula C3 eu vou querer descarregar aqui o meu tamanho e posso dar um Enter, ó. Bom, feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo, ó? Feito isso, ao descarregar essas informações, eu vou querer copiar esse layout, porque eu descarreguei nela, e agora eu vou copiar esse layout e aplicar aqui para guia etiquetas. E como é que eu devo fazer, ó? Como é que eu faço isso aqui, ó? Isso aqui eu vou fazer manualmente, ó. Vou selecionar esse texto e daria um Ctrl C. Como é que eu faço isso via VBA? É muito simples, ó. No meu caso, para que fique mais claro, eu vou copiar aqui da célula A1 até a minha célula C4. Eu vou copiar esse intervalo aqui, ó. Embora esse intervalo aqui esteja em branco, esse espaçamento entre uma etiqueta e outra é a margem que eu tenho, para uma outra etiqueta, beleza? Então vamos lá. E essa primeira linha que eu deixei aqui vazia, basicamente seria o meu rodapé. Mas no meu caso, para que fique mais claro, essa é minha etiqueta, eu preciso dessa linha em branco para que ela não vai ocupar todo o meu quadrado da etiqueta. Para quê? Porque esse espaçamento em branco é a parte que eu drobo, beleza? Eu faço uma dobra na mesma, no meu caso. Então por isso que eu deixei esse espaçamento. Legal? Então, entre essa etiqueta e outra, eu vou ter uma outra etiqueta aqui, ó. Ou seja, esse espaçamento aqui todo é entre uma etiqueta e outra, eu tenho esse espaçamento, beleza? Se você não tem, você diminui o mesmo, ou por outra, você diminui apenas um pouco a altura da sua linha. Então, vai aí, você vai fazer alguns testes, pois fazer todo o passo a passo aqui comigo, você vai fazer os seus testes e vai observar o que é que você tem que fazer de altura das suas etiquetas, beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora, ó? Eu vou copiar aquele intervalo. Como é que eu copio aquele intervalo com o VBA, ó? Eu venho aqui em forma, ó, planilha 2. Eu quero copiar da minha planilha 2, o meu ponto range. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar o meu intervalo. Eu quero copiar quem? Eu quero copiar da minha célula 1 até a minha célula C4. Ó. Então, como é que eu faço isso? Ó? A1, 2 pontos, a C4, fecho aspas duplas, fecho o meu parênteses e vou colocar aqui, ó, ponto copy. Ou seja, estou copiando esse intervalo, de A1 a C4. Se eu estou copiando ele, é porque eu vou querer descarregar ele em algum outro local. Então, aqui abaixo, ó, vou colocar aqui, ó, planilha 3, que é, não sei se é essa mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó, exibir Project Explorer. E eu vou colar onde? Eu vou colar exatamente na minha planilha 3, ó, planilha 3, que é na nossa guia etiquetas, que nada mais é do que essa plan aqui, ó. Eu vou querer colar ela. Então, lembre-se que eu vou querer colar a parte da primeira linha, como também da primeira coluna. Então, eu vou colar aqui exatamente a primeira etiqueta. A próxima eu vou colar 3 linhas depois, perdão, 3 colunas depois, ou seja, eu vou colar na coluna D. E por aí vai, até fazer as minhas 4 fileiras. Fez as minhas 4 fileiras, aí eu faço com que o meu código desça para a minha linha de número 5, provavelmente, porque eu vou querer, meu primeiro layout vai de A1 a 4. O meu próximo layout, pois a primeira fileira vai começar de A5 até A8, possivelmente, beleza? Na prática vai ficar bem mais claro, ó. Planilha 3,
ponto activate, eu vou estar ativando a mesma. Para que eu vou estar ativando a minha planilha 3? Observe, ó. Eu vou utilizar um laço novamente de repetição. Observe que eu não fechei esse daqui ainda. E eu vou utilizar agora essa variável y que eu havia declarado aqui no tipo integer, ó. Então, agora eu vou trabalhar com essa minha variável y, ó. Vai dar um errozinho aqui porque eu saí do comando, ó. Beleza? Então, eu vou manipular agora essa variável y. Então, vamos lá, ó. Eu vou gerar no mínimo uma etiqueta. Então, por isso que a minha variável y vai partir de 1. E ela vai até quanto? Quantas etiquetas por linha eu vou estar gerando? Eu não sei. Então, por isso, eu criei essa variável aqui, quantidade, ó. Então, a quantidade, eu ainda não manipulei ela aqui. Observe que eu não manipulei ela aqui, ó. Ou seja, agora sim eu vou a manipular. Então, ela não é lançada na minha planilha. Descarregada ela em alguma outra forma. No meu caso, eu a utilizo para manipular de quantas etiquetas eu quero. Ou seja, de 1 a 2, ou de 2 a 3. Perdão, de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 5. Ou seja, quantas etiquetas eu queira por linha. Então, vamos colocar aqui a variável quantidade, ó. Ou seja, se eu informei que eu quero 4 etiquetas, ele vai gerar a primeira, segunda, terceira e a quarta. Ou seja, vai gerar... por isso que ele vai partir de 1. Vai gerar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Depois ele muda para a próxima linha. E aí ele vai pegar a quantidade também que eu informei para o outro produto, beleza? Então, entendido isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Planilha 3. Lembre-se que toda vez que eu estou manipulando outra planilha, eu estou informando sempre o seu codename, ó. Planilha 3, na minha cells. Então, quando eu faço isso, eu tenho que passar em qual linha, em qual coluna da minha cells. Então, eu não sei em qual linha e qual coluna, mas eu sei que de onde ela parte. Ela parte da minha variável lim, que parte de 1, e da minha coluna, que parte também de 1. E fecho o meu parênteses. E eu vou utilizar aqui o ponto select, só para selecionar a linha e coluna onde eu vou estar colando a minha etiqueta. Se eu não fizer isso, ela não vai obedecer o padrão da onde eu queira, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar. Aqui eu copiei, com esse comando eu copiei, agora eu preciso colar. Então, para colar, basta eu colocar o nome da minha planilha, já que eu estou com essa cópia em memória, com esse comando aqui, .copy, eu vou colocar aí, ó, planilha 3, .paste, ou seja, eu vou colar. Então, eu vou colar onde? Na minha linha da minha coluna selecionada, ó, aqui acima, beleza? Entendido esse conceito, o que é que eu preciso agora? Agora você precisa entender um detalhe super interessante. Então vamos lá, ó. Toda vez que eu fizer uma colagem, eu vou querer o quê? Que essa variável lim e essa variável col mude de valores. Porque se eu não fizer isso, ela sempre vai colar na mesma linha e na mesma coluna. E não é isso que eu quero. Lembre-se, eu quero colar a minha primeira etiqueta na minha célula 1. A minha próxima etiqueta eu vou colar na mesma linha. No entanto, 3 colunas depois, na minha célula D1. E por aí vai, beleza? Quando eu colar as minhas 4 etiquetas na minha primeira fileira, eu quero que a quinta etiqueta seja colada novamente a partir da minha coluna A. Ou seja, lá pela minha célula 4, eu vou manter apenas 4 fileiras, beleza? Chegou na quarta fileira, ela desce. Então, como é que eu faço isso, ó? Bom, agora, o que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou pegar a minha variável col, que parte de 1, e eu vou dizer o quê? Que ela vai ser igual a ela própria, ou seja, ela vale 1. Então, ela vai ser igual a ela própria mais 2. Para quê? Para que eu venha colar a próxima etiqueta 3 colunas depois, beleza? A intenção é essa. Então, sempre ele vai fazer isso. E após ele fazer isso, ele vai fazer uma verificação. Para quê? Como eu havia dito, eu quero colar apenas em 4 fileiras. Quando ele tentar fazer a colagem na quinta fileira, coisa que eu não quero, ele tem que verificar. Eu vou colar na minha quinta fileira? Vou. Então, como eu não quero, ele pega e desce para a próxima linha abaixo da primeira fileira, beleza? E como é que eu faço isso? Ó? If, se a minha variável col, que ela vai ter um valor armazenado nela, se ela for igual a determinado valor, se não tiver enganado, eu vou colocar 13, porque eu vou querer colar as 4 primeiras fileiras da primeira coluna à 12ª. Então, se o meu cursor estiver lá na minha 13ª coluna, ele vai entender que eu estou querendo colar mais uma coluna, mais uma fileira, em uma próxima coluna, que seria a 15ª. Perdão, que seria a quinta fileira, e isso eu não quero. Então, col é igual a 13. Se ele for igual a 13, o que eu faço? Ó? Quando a gente estiver debugando o código, vai ficar bem mais fácil. Se o meu call for igual a 13, então o que eu devo fazer? Simplesmente eu vou dizer que a minha variável lim, que valia 1, quando eu colei na minha primeira fileira, como eu vou querer colar agora abaixo dela, mas não sobre ela, eu vou estabelecer um valor. Então eu vou dizer que a minha variável lim é igual a ela própria, mais quanto? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no meu layout. Ó. Observe, ó, aqui no meu layout, eu vou copiar da célula 1 até a célula C4, ou seja, eu tenho 4 linhas. Então, a próxima etiqueta eu quero colar na minha 5. Ou seja, se a minha variável lim começa de 1, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, eu vou dizer
que vai ser um mais 4. Ou seja, um mais 4 quer dizer o que? Que a próxima etiqueta vai ser colada lá na quinta linha. Entendeu a lógica? A minha variável link parte de 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar a minha variável link parte de 1 e vou somar sempre ela mais 4. Para quê? Para que ela sempre venha colar basicamente 5 linhas depois da primeira etiqueta, para que ela não venha sobrescrever a minha última etiqueta, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que novamente a minha variável call vai assumir o valor inicial, para que ela volte a colar uma abaixo da outra, beleza? Então ela volta a valer 1, para que ela volte a colar de novo na primeira coluna, depois na segunda, depois na terceira e depois na quarta. Como eu não quero uma quinta coluna, uma quinta fileira, ela desce de novo, a minha variável linha é igual a própria mais 4, então possivelmente ela vai colar pela 10ª linha, e aí ela volta a colar de novo na minha primeira coluna. Então ela vai fazendo isso até a quantidade de etiquetas que eu queira. Entendido isso, eu coloco o meu end if para fechar essa estrutura if que eu iniciei aqui, e eu vou colocar o meu next. Vou colocar o meu primeiro next para fechar esse segundo for aqui, ó. Então vou colocar aqui um next y. E também vou fechar, obviamente, esse next for i que eu abri aqui, ó. Então onde é que eu vou colocar ele? Eu vou colocar ele aqui, ó. Next i. Bom, se eu também comecei com a estrutura with, eu também devo fechar ela, ó. Tá aqui a estrutura with, também devo fechar mesmo com o meu end with aqui, ó. Legal? Então esse é o código que eu utilizei até aqui. Vamos fazer um teste? Observe, ó, o código não é um código complicado, é um código bem simples, que eu utilizo bastante nas minhas aplicações que você já deve ter acompanhado aqui no canal. O que vai mudar sempre é apenas o layout, o tamanho do layout, a quantidade de informações que vai no layout, mas a estrutura é a mesma. Uma vez você ter entendido essa lógica, você consegue replicar e aplicar para qualquer tipo de etiqueta, beleza? Então, feito isso, no primeiro momento eu não vou colocar aquela pré-visualização, vou apenas fazer as etiquetas serem geradas. E vou colocar um MCG Box aqui no final. MCG Box, vou colocar aqui o nosso envare, entre parênteses, entre aspas, o nosso username, só para retornar o nome da minha máquina, para a minha mensagem ficar mais amigável. E vou concatenar com a mensagem que eu quero, ó. Vai aparecer lá, Gletso, etiquetas geradas com sucesso, ó. Geradas com... Deixa eu só voltar lá minha jornada do VBE, acabei saindo por engano. Com sucesso. Vírgula, VB, information, vírgula, aspas duplas. Novamente acabei saindo e vou colocar o título da minha mensagem, ó. Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas e posso dar um enter. Observe que a minha mensagem ficou um pouquinho cortada. Sem problema algum, vou aproveitar esse espaçamento entre essa vírgula e essas aspas duplas. Você sabe perfeitamente quando eu preciso quebrar uma linha no VBA, eu dou um espaçamento e coloco um underline. Então, como já tem um espaçamento, vou apenas acrescentar o underline e vou dar um enter. O VBA vai interpretar que esse aqui é uma linha única e aí não precisa utilizar aquele comercial, nada do tipo, beleza? Isso aqui o VBA interpreta como uma linha única, ó. Basta eu dar um espaçamento e colocar um underline. Bom, feito isso, creio eu que dá pra gente fazer o nosso teste, ó. Então, vamos lá fazer o seguinte, ó. No primeiro momento, eu só vou gerar as minhas etiquetas sem debugar o código, beleza? Então vamos lá, ver o resultado final já, ó. Bom, observe que aqui eu quero 10 etiquetas para esse produto do tamanho P, quero 2 etiquetas para esse produto do tamanho M e quero 5 etiquetas para esse produto do tamanho G. Ou seja, eu quero 17 etiquetas. Então eu vou clicar em gerar etiquetas e vamos torcer que dê tudo certo, beleza? Vamos lá, cliquei em gerar etiquetas. Gleitson, etiquetas geradas com sucesso. Já me emitiu de uma forma muito rápida. Então, como eu havia dito, observe como é muito rápido. Então, aquele negócio de você dar um Ctrl+C, ficar Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V e depois alterando as informações, observe que com a macro, com alguns minutos perdidos aprendendo o passo a passo, você consegue replicar e ganhar muito tempo, produtividade e muitas das vezes até uma promoção na área que você atua, beleza? Então, vou dar um OK. E vamos visualizar. Observe que ele saiu meio que desconfigurado. Isso aqui faz parte, até porque eu vou lhe mostrar o que é que você deve fazer, beleza? Mas, no entanto, se observarmos, ó, observe que ele trouxe aqui, ó. Deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas. E observe, ó. Esse aqui é o meu primeiro produto, 0, 1, 2, 3, 4, porque eu pedi quantas etiquetas? Eu pedi 10 dele, beleza? Então vamos verificar se ele tem 10 etiquetas, ó. Observe, ó. 1, 2. Observe aqui na minha caixa de texto, ó. Minha barra de fórmula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A próxima já é um outro produto, ó. Observe. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro já é um outro produto, ó.
Observe, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Eu gerei 1, 2, 3, 4, 65 e o 296, ó. Legal? Então tá aí, ó, rapidamente. Só que aí você pode estar se perguntando, bom, mas o teu layout não é esse? Por que que ele já saiu desse formato? Bom, o que que acontece aqui, ó? Quando eu copio uma informação, observe, ó, se eu vim aqui no Excel de forma manual, vamos supor aqui, ó, vou dar um Ctrl C aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Se eu vim aqui na minha planilha, ó, deixa eu inserir aqui uma outra planilha, ó. Se eu der um Ctrl V, observe que ele cola. Só que o que que ele faz? Aquela largura padronizada não acompanha. Se eu viesse dessa forma aqui, ó, se eu viesse aqui, ó, se eu viesse aqui, clicasse nesse cabeçalhozinho aqui, ó, entre a letra 1, entre a letra A e o número 1, se eu clicar aqui, ó, nessa alçazinha, cliquei, dei um Ctrl C, e eu vim aqui na minha planilha que eu quero colar, clico novamente nesse cabeçalho e dei um Ctrl V, observe que agora sim a formatação acompanha junto. No entanto, eu não posso fazer isso, porque eu não vou gerar uma etiqueta única, vou gerar várias etiquetas. Então, sabendo disso, o que é que eu devo fazer? Lembra que no início eu montei o meu layout, eu predefini que valores para a minha altura da linha, como também para a minha coluna, eu também devo fazer isso para a nossa guia layout. Aí você pode estar se perguntando, bom, vai me dar muito trabalho. Não, vai lhe dar um trabalho apenas quando você estrutura aonde você vai exibir as suas etiquetas. Uma vez feito, você não precisa mais fazer isso. Ou seja, você faz isso uma única vez. Então o que eu lhe aconselho? Já predefiniu isso daqui? Concorda comigo? Se a gente já predefiniu isso aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C nesse alça, Ctrl C, vir aqui na minha guia de etiquetas e clicar aqui, ó, nessa alçazinha aqui, ó, entre o número 1, a letra A. Ó, cliquei e dar um Ctrl V. E aqui eu já tenho um valor pré-estabelecido, ou seja, ó, eu já tenho a minha primeira etiqueta gerada de forma correta. Ó. Tanto é que se eu vim aqui, observe, ó, vou clicar em novamente gerar etiquetas. Cliquei, vou dar um OK e observe que a primeira etiqueta acompanhou o raciocínio, ó. Só que as demais não acompanharam. Por que não acompanharam? Porque eu também ainda não padronizei as demais. E aí o que eu devo fazer? Ó? Eu simplesmente posso vir aqui, ó. Agora eu posso vir aqui. Se eu der um Ctrl C aqui, ó, Ctrl C aqui e der um Ctrl V nessa outra área, ó, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Observe que a priori ele não fez aquela formatação correta. Mas aí vamos fazer um ajuste, ó. Observe, ó. Eu posso vir aqui. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou dar um Ctrl V aqui, ó. Observe que agora sim a largura acompanhou, pelo menos a largura e a altura da primeira linha configurada, ó. Aqui eu também vou fazer a mesma coisa. E como eu havia dito, eu quero 4 fileiras. Então eu vou colar a minha quarta, ó. E colei a minha quarta. Vou só diminuir um pouquinho o zoom da minha planilha, ó. Legal? Então se observarmos, ó, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a minha quarta, ó. É isso mesmo? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. Aparentemente parece até que está passando. Vamos só fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar essa informação primeiro, para a gente não se confundir aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Observe que ele fica com essa linha, sem problema algum. Posso vir aqui em página inicial, vir aqui em bordas e deixar sem bordas, ó. Então vamos fazer um exemplo e vamos fazer o seguinte, ó. Nessa daqui, ele só gera etiquetas nas células que eu informar a quantidade, beleza? Então, se eu vir aqui apagar, ó, se eu apagar essas duas informações aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, eu quero, por exemplo, vejamos 4 etiquetas. Perfeito? Observe que na minha guia de etiquetas não tem nenhuma, beleza? Ah, Gleice, mas aqui tu não informou e aqui também não. Vai gerar? Não vai gerar. Ele vai até pegar essas informações, mas não vai replicá-las, porque eu preciso informar a quantidade que eu queira, beleza? Se eu clicar em gerar etiquetas, a etiqueta gerar sucesso, e observe que ele gerou aqui, ó, a primeira. Vejamos aqui, ó, produto, referência, produto, no caso aqui, deixa eu só ver o que é que ele está gerando de forma errada, ó. Deixa eu ver aqui no nosso layout, produto, referência, tamanho. Aqui ele está trazendo produto, referência, produto. Já a gente observa o que é que ele está fazendo aqui de forma errada, porque aqui era para trazer o nosso tamanho, obviamente. Deixa eu só dar uma olhadinha no nosso layout, produto, referência, tamanho. Aqui trouxe referência, produto, referência, produto, referência e aqui o tamanho. Então vamos só dar uma observadinha o que é que ele pode ter feito de errado, beleza? Observe que ele só trouxe o tamanho na minha última linha, na minha última coluna. Mas vamos só observar também quantas colunas ele povoou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui ainda está faltando informações. Então é o caso agora de a gente debugar o nosso código, ó. Então como é que eu faço isso, ó? Basta eu vir aqui no Visual Basic e colocar um ponto de opção onde eu queiro, ó. No meu caso, eu vou colocar o ponto de opção, vejamos, aqui, ó. Até para que a gente veja do zero o que é que a nossa máquina está fazendo, ó. Então, observe, ó.
Nesse momento eu estou com ela toda preenchida. Vou vir aqui, vou pressionar a tecla F8. Ó. Ao pressionar a tecla F8, eu vou debugar o nosso código. Vou pressionar o F8. Observe que ele vai executar os comandos que estão em amarelos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu desabilitei. Aqui eu habilitei o meu Screen Application Screen Update. Se eu desabilitei aqui, não haveria nem necessidade habilitando aqui no final, beleza? Então, deixa eu só desabilitar também o mesmo. E quando a nossa macro estiver tudo funcionando ok, a gente volta a habilitar mesmo. Então, aqui eu estou desabilitando a minha atualização de tela. Perdão, eu estou desabilitando a atualização de tela. E aqui no início, se observarmos, eu vou também desabilitar, beleza? Porque eu quero ver o passo a passo do que está sendo feito pelo meu código. Eu vou colocar um aspas simples e vou comentar ele, ó. Então, eu vou parar aqui o código e vou de novo executar por aqui mesmo, ó, através desse botãozinho. Cliquei. E agora vamos lá. Ele vai executar o que estiver em amarelo. Vou pressionar o F8, ó. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ativar a minha plan. Vou pressionar o F8. Observe que ele vai estar selecionando a minha plan. Foi para alguma sala da minha plan. E se eu voltar lá na minha janela, observe, vou pressionar o F8. Como não tem nenhuma imagem, você não vai perceber diferença alguma. Ó. Se eu tivesse alguma imagem, ele teria apagado. Se eu pressionar o F8, ele vai apagar o meu texto. Ó. Apagou tudo. Ó. Apagou o texto, apagou aquelas formatações, aquelas linhas de grades. Então apagou tudo. Se eu for agora, ó, a minha variável utilinha recebeu o valor de 4. Por quê? Porque eu tenho 4 linhas preenchidas a contar do cabeçalho. Vou pressionar o F8 e o F8, a minha variável linha assumiu o valor de 1 e a variável call também assumiu o valor de 1. Porque eu quero partir do número 1, da minha linha de número 1, como também da minha coluna número 1. Porque a minha primeira etiqueta eu vou gerar na linha e coluna de número 1, beleza? E aí o meu i vai parte de 2 e vai até a minha utilinha, ou seja, vai de 2 a 4, porque eu tenho 4 etiquetas, tenho 4 produtos, perdão, eu tenho 3 produtos nesse momento a serem gerados, que está na minha linha 2, a minha linha de número 4. Então, ele vai de 2 a 4. Como eu não coloquei o número 1, eu estou desconsiderando já o cabeçalho. Ó. Vou pressionar o F8. Ó. Observe que a minha variável code produto armazenou o código do meu produto, 1, 2, 3, 4. A minha variável referência vai armazenar a informação que vem da coluna B. Observe, vou pressionar o F8. A tamanho também armazenou e a variável quantidade. Agora vem o meu Activate. Ó. Eu vou estar ativando a minha plan 2, pressionei o F8. Então, o meu cursor, observe que eu já estou com o cursor aqui, ó, a minha célula selecionada, a minha célula C2. Vou pressionar F8, ó. E observe que nesse momento, vou até apagar esse texto para que você veja ele sendo preenchido, ó. Então, vou pressionar o F8, observe aí, deixa eu voltar ali para a janela do VBE. E vou pressionar a tecla F8, ó. Pressionei o F8. Se eu voltar lá para a minha célula, para a minha planilha, observe que ele lançou lá o código 1234. Deixa eu só dar uma olhadinha se é isso mesmo. Tá lá, ó, 1234, que é o código do produto. Já lançou aqui na minha etiqueta, só. Observe, ó. Bom, se voltarmos lá na minha janela do VBE, agora ele vai lançar a informação que está na minha referência, que é o 01234, que é a minha referência. E ele vai lançar essa informação aonde? Na minha célula B3. Vamos só dar uma olhadinha se é isso mesmo. Ó. Ele tem que lançar essa informação na célula B3, beleza? Deixa eu só olhar aqui na minha aba cadastro. É o 01234 exatamente, ó. Então observe, ó. Vou pressionar o F8 e ele lançou lá. Se observarmos, ó, lançou o 01234 de forma correta. Até aí tá funcionando perfeitamente a nossa macro, ó. Vou pressionar o F8. Ele vai copiar aqui de A1 a C4 da planilha 2, ó. Pressionei o F8. Vamos ver se ele copiou. Tá aqui a minha intersecção, ó. Tá copiando tudo isso daqui para mim, ó. Bom, ao fazer isso, eu vou lá na minha planilha 3, vou ativar a mesma, ativou, observe que o meu cursor já está sobre a minha célula, uma célula qualquer da minha planilha 3, que é a guia etiquetas, e a minha variável y vai parte de 1 e vai até a minha variável QNTDE, que é a variável que armazena a quantidade de etiquetas que eu quero por produto. Vou pressionar o F8, ó. Ao pressionar o F8, na minha planilha 3, da minha cells, da minha variável lim, que parte de 1, da minha variável call, que também parte de 1.select, ou seja, eu vou selecionar basicamente o quê? A linha e coluna de número 1. Observe que nesse momento o meu cursor está em uma célula qualquer, ó. Se eu pressionar o F8, observe que o meu cursor foi lá para a minha primeira célula do Excel. Se eu pressionar o F8, agora eu vou colar, ó. Pressionei o F8, colei. E colei, observe que agora ele colou até aqui de forminha certa, beleza? Então observe, ó, colou de forma certa. Até aí ok, ó, colou o produto, referência e tamanho. Então provavelmente ele está colando sobre uma coluna, colando sobre uma coluna. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Visual Basic. E aí o que acontece, ó? A minha variável call é igual a ela própria mais 2. Então aqui eu já entendi qual é o erro. Ó. Aqui eu vou colocar 3. Por quê?
Porque eu quero que ele venha colar na minha quarta coluna e não na minha terceira, ó. Aqui eu tinha colocado 2, ou seja, col é igual ao próprio col mais 2, ou seja, seria 3. Ou seja, ele iria colar na minha coluna número 3. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele cole 3 colunas depois. Se ele colou na primeira, agora ele vai ter que colar na quarta. Se ele colou na quarta, ele vai ter que colar lá pela 8, pela 7, por aí vai, beleza? Então vamos lá, observe, ó. Vou pressionar o F8, eu alterei aqui, como não executou ainda, ele vai executar agora, mesmo que o código já esteja em tempo de execução, ó. Vou pressionar o F8, a minha variável assumiu o que, ó? Assumiu o valor de 4, ó. Call, que é valor que começa de 1, que é esse valor aqui inicial. 1 mais 3, 4, ou seja, a minha variável call é igual a 4. 4 é igual a 13? Não é. Então, se 4 não é igual a 13, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Não vai executar nada disso aqui para mim, porque ele vai colar ainda na mesma linha. Lembrando que ele só vai mudar de fileira quando o meu call for igual a 13, beleza? Para quê? Para que ele desça para voltar a colar de novo a parte da mesma linha, no entanto, na mesma coluna, no entanto, 4 linhas posteriores, beleza? Então vou pressionar aqui o F8, então ele não executou nada disso, até aí ok, vai voltar para lá, vai selecionar agora na minha linha, observe que está na mesma linha, ó, linha 1, da call 4, ou seja, a call 4 será essa coluna D aqui, ó. Então vou pressionar o F8 e observe, ó, selecionou a célula D4, ó. E aí o que ele vai fazer, ó? Vai colar a minha próxima etiqueta, ó. Colou lá do meu lado, ó, certinho, ó. Legal? Entendeu a lógica? Vou pressionar o F8 de novo, ó. O meu call agora assumiu o valor de 7. Por quê? 4, 7. Por quê? 3. Mais 4, que era o último valor que eu tinha para call, vai dar 7, ó. Então, 7 é igual a 13? Não é. Então, ele vai fazer o quê? Ele ignora isso aqui para mim e vai de novo, ó. Vai colar agora na mesma linha de qual coluna? Na coluna número 7. Então, lá na minha coluna número 7, observa. Vou pressionar o F8, colocou o cursor sobre a minha célula lá, G7, G1, que seria a minha sétima coluna, e vai fazer a minha próxima colagem, ó. Minha terceira colagem fez exatamente, ó. Legal? E agora vamos ver o que ele vai fazer, ó. Eu tenho o que, ó? De A até I, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, beleza? Ou seja, a próxima colagem será na 10ª coluna. Então vamos observar, ó. Vou pressionar o F8, ó. Vou pressionar o F8. A minha variável call assumiu o valor de 10. Por quê? 7 mais 3 vai dar 10. Então a variável call assumiu o valor de 10, beleza? Porque a última colagem eu havia feito aonde? Na minha coluna número 7. Então 10 é igual a 13? Não é. Então novamente ele ignora isso aqui para mim e volta de novo para o meu endif, ó. Vai para o meu next, vai me jogar de novo para esse for. E de novo ele vai fazer o que, ó? Na mesma linha da coluna número 10, você vai fazer uma colagem, ó. Selecionou ela. Observe que selecionou aqui, ó, a minha célula J1, que seria a minha coluna número 10. E vai colar a minha próxima etiqueta, ó. E aí o que ele vai fazer? O meu call. Meu call é o que, ó? Call é 10. 10 mais 3 é 13. Então, o meu call assumiu o valor de 13. 13. Observe que o meu call, nesse momento, ao colocar o sobre ele, é igual a 13, beleza? 13 é igual a 13? É. Então, se 13 é igual a 13, o que eu vou fazer? Vou pressionar o F8. A minha variável lim vai assumir agora, ó. Lim, que valia 1, vai ser igual a 1 mais 4, ou seja, ela vai assumir o valor de 5. Para quê? Para que eu venha colar minha próxima etiqueta na minha quinta linha, ó. Legal? E aí o que eu vou fazer? O meu call volta a valer 1. Para quê? Para que ele não volte a colar nessa mesma sequência. Ele volta a colar de novo abaixo agora da minha primeira etiqueta, na minha primeira coluna, na minha linha de número 5. Então essa é a intenção. Vou pressionar F8, vou dar um endif, um next. Meu next não vai fazer mais nada, porque eu já gerei as 4 primeiras etiquetas que eu informei aqui no meu cadastro, observe. E agora ele viria para essa outra aqui. Só que nesse caso aqui, eu não informei a quantidade. Deixa eu colocar uma quantidade aqui para ver se em tempo de execução ele vai executar, ó. Observe, ó. Vou colocar até uma quantidade um pouquinho maior, 5, beleza? E aqui eu vou colocar, por exemplo, 6, ó. Então vamos observar se ele vai executar. Vou pressionar o F8 e aí ele veio para cá, ó. Veio, pegou as informações, a minha variável quantidade, assumiu o valor de 5, então ele conseguiu executar, mesmo que eu havia já começado a execução da macro, e ele vai fazer aquele mesmo procedimento, ó. Agora eu vou só acelerar um pouquinho, vou tirar esse ponto de opção daqui, e vou colocar o ponto de opção aqui no meu next, ó. Perfeito? Vou colocar, na realidade, vou deixar nesse next mesmo, ó. Então observe, ó. Vou vir aqui para a minha etiqueta, só para lhe mostrar, ó. Então vou clicar nesse executar. Eu acho que ele já executou uma vez. Vamos ver isso. Já executou. Observe que a próxima colagem ele já colou abaixo da minha primeira fileira na minha linha de número 5. Ó. E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou pressionar o F8. Vou clicar de novo nesse executar. Ele já executa a minha macro de forma direta. Ó. Já executou mais uma vez. Já fez a minha próxima colagem. A minha outra colagem, observe. Ó. Vou executar de novo.
já colou a minha próxima etiqueta, ó. A minha próxima, observe, ó. Já colou a minha outra etiqueta. Agora o que ele vai fazer? Ele vai continuar na mesma linha? Não vai. Por quê, ó? Porque o meu call, nesse momento, vejamos aqui o meu call. O que ele está dizendo? Vou pressionar o F8, ó. Só para que a gente possa entender o que o meu call está falando, ó. O meu call vale 1, na minha linha 1, então ele já vai colar. Deixa eu verificar aqui, call é 1, 1 mais 3, 4. Então ele vai colar onde? Vamos ver, ó. Call é 4, 4 é igual a 13? Não é. Então ele vai fazer a minha colagem onde? Já colar na minha coluna 1, ó. Ou seja, já havia colado, beleza? E aí eu vou tirar esse puta opção e já vou executar de forma direta, ó. Executei. E observe, ó. Gleidson, etiquetas geradas com sucesso, ó. Se eu der um OK, observe, ó. Tá aqui as minhas etiquetas. Aí você pode estar se perguntando, bom, mas ele gerou. E aí ficou o quê? Ficou esse espaçamento. Ficou esse espaçamento aqui. Ficou. As minhas etiquetas não ficaram padronizadas. Por que que não ficaram? Porque a gente deve fazer aqui. Agora a gente deve fazer o quê? Configurar, como eu havia dito, a área que vai receber as etiquetas. Lembra que eu já configurei aqui a largura das minhas colunas, mas não configurei a altura das minhas linhas. Então o que que eu devo fazer aqui, ó? Então, antes de configurarmos para que a gente possa concluir essa aula, vamos só salvar o nosso arquivo. Aí você pode estar se perguntando, salvar o arquivo é bem simples, basta dar um Ctrl B ou clicar aqui no meu disquete. Lembrando que esse arquivo contém macros. Então eu ainda não salvei o projeto. Então, observe, ó, vou clicar aqui no meu disquete em salvar. E ele vai me emitir essa seguinte mensagem, ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos, observe, ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro. Ou seja, eu não posso salvar esses recursos em uma pasta de trabalho que não dá suporte a macros, porque o formato XLSX, aquele formato padrão, ele não dá suporte a macros. Então, eu estou tentando salvar nesse formato, que é o formato padrão, beleza? Se eu não quero salvar no formato padrão do Excel, o que eu devo fazer? Eu devo escolher um outro formato. Então, é isso que ele está me orientando, ó. Projeto do VB. Para salvar um arquivo com esses recursos, clique em não. Ou seja, eu vou clicar em não. E escolha um tipo de arquivo habilitado para macro. Aonde que eu vou escolher isso? Ó? Habilitado para macro na lista do tipo de arquivo. Eu vou lhe mostrar onde é que isso fica. E observe aqui abaixo. Ó, para continuar salvando como pasta de trabalho sem macro, clique em sim. Ou seja, o Excel ele só me alerta, mas ele vai permitir que eu clique em sim, beleza? Ou seja, se eu clicar aqui em sim, o que é que vai acontecer? Eu vou perder tudo que eu fiz aqui. Então, possivelmente, o que é que vai acontecer? Eu ainda vou conseguir manipular ainda as macros. No entanto, quando eu reabrir o arquivo, quando eu abrir novamente, você vai observar que ele não vai ter mais macros por trás dele. Legal? Então, isso daí não tem nada de legal. Então, preste atenção. Você vai clicar no não, porque eu quero salvar o arquivo que dê suporte a macros. Então, não vou clicar em sim, eu vou clicar em não. E aí eu vou escolher o formato que me atende, aquele formato de arquivo Excel que possa me dar suporte às macros. Então, observe, ele vai abrir aqui para mim. E aí o meu trabalho agora é apenas selecionar aonde que eu quero salvar. Então, observe, ó. Bom, eu vou salvar esse arquivo com suporte para macros. Então, o que eu vou fazer aqui? A priori, eu vou copiar isso aqui. No meu caso, porque eu vou salvar esse arquivo dentro de uma pastazinha, beleza? Então, vou copiar esse intervalo, vou copiar esse nome. Vou clicar aqui em nova pasta. Então, vou inserir uma nova pasta aqui dentro da pasta de setembro. Por quê? Porque aqui no nosso canal Programador Excel VBA, você aprende Excel de forma gratuita. Esses arquivos aqui que eu desenvolvo com você todos os dias, eu salvo em um local, em uma pasta em nuvem e compartilho com os apoiadores aqui do nosso trabalho. Ó. Então, observe que eu estou salvando aqui para aqueles apoiadores do nosso trabalho terem acesso a esse arquivo completo. Não somente esse, todos os arquivos do mês do seu apoio. Ó. Para ser um apoiador do nosso trabalho é bem simples. Na descrição desse vídeo tem um link que ao você clicar, ela lhe lançará para a página, beleza? E você, ao realizar um apoio, um valor simbólico, você vai ter acesso aos arquivos que eu desenvolvo aqui no nosso canal. Ó. Então, observe, ó. Vou salvar dentro dessa pasta, vou dar um Enter, só para que eu possa salvar dentro da mesma. E claro, eu vou mudar agora o tipo de arquivo que eu vou salvar dentro dessa pasta. Então, dentro dessa pasta, está aqui a pasta de trabalho do Excel, que é aquela pasta XLSX, o formato padrão, não é isso que eu quero. Vou mudar para o outro formato, ó. Então, aqui dentro eu tenho dois formatos que vai me dar suporte a macros. A pasta de trabalho habilitada para macro do Excel é o padrão. Normalmente o pessoal salva nesse padrão aqui. No entanto, muita gente também salva no padrão que é o que eu mais utilizo. A pasta de trabalho binária do Excel.
de uma forma leiga, qual é a diferença de uma para a outra? Ambas dão suporte a macro. No entanto, a pasta de trabalho binária do Excel, ela consegue fazer ela consegue comprimir o seu arquivo. O que seria isso? Ela consegue diminuir o tamanho do seu arquivo, ou seja, ela consegue que o seu arquivo ocupe menos espaço. E, consequentemente, ele roda muito mais rápido uma pasta de trabalho binária do Excel. Então é isso que eu quero. Além de eu querer que ela tenha suporte a macros, eu também quero que ele ocupe menos espaço, eu quero que ele tenha um desempenho melhor. Então eu vou selecionar aqui pasta de trabalho binária do Excel. Ó. Selecionei essa opção, tá aqui ela, ó, pasta de trabalho binária do Excel. E agora eu posso clicar aqui em salvar. Uma vez feito isso, não vou precisar mais selecionar outra forma de pasta de trabalho salva, beleza? E somente se eu for criar um outro arquivo. Então toda vez que eu salvar agora, ele simplesmente vai salvar. Não vai mais me perguntar, não vai mais me alertar que o arquivo não tem mais suporte, nada do tipo, beleza? Então, como eu havia dito, ó, o que é que eu devo fazer aqui, ó? Bom, a priori, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu não gostei dessa linha a mais aqui entre uma linha e outra. Por que isso ocorre, ó? Ocorre por quê? Porque provavelmente, deixa eu dar uma olhada aqui no meu layout, eu estou copiando até aqui, ó. Então não é isso que eu quero copiar somente até aqui, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe o que eu vou mudar no meu código. Eu vou mudar o tamanho da minha linha, perdão, eu vou mudar aqui, ó, de linha mais 4, eu vou mudar a minha variável linha, que parte de 1 até mais 4, no meu caso ela vai valer só até 3, porque a minha próxima colagem, eu quero que ela cole na minha linha de número 4, beleza? E não mais na minha linha de número 5. Observe que agora, observe que nesse momento, ela está colando uma linha depois. Não é isso que eu quero, beleza? A próxima coisa que eu vou fazer aqui de diferente será o quê? Bom, a próxima coisa que eu vou fazer diferente, vou copiar também um intervalo menor. Eu não vou copiar de A1, vejamos aqui até onde eu estou copiando. Ó. Eu estou copiando nesse momento de A1 até C4. Então, nesse meu caso, eu não vou copiar de A1 a C4, eu vou copiar até C3. Eu não quero copiar essa linha aqui a mais, beleza? E eu vou mostrar a você na prática do porquê, ó. Vou mudar aqui de C4 para C3 e vou executar de novo a nossa macro. Então observe, vou clicar em gerar etiquetas, cliquei, rapidamente ele está gerando, observe aí, etiqueta gerar sucesso. E agora sim, está da forma que eu quero. O que é que eu vou fazer agora? Basicamente eu vou copiar somente até aqui, observe, eu vou copiar. Na verdade eu vou copiar até aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V sobre esse outro aqui, ó. Ctrl V. Então lembre-se que, como eu havia dito, isso aqui eu faço uma única vez, beleza? Então deixa eu só apagar essa linha aqui a mais, eu não devia ter copiado o meu cabeçalho. E agora eu vou copiar esse carinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, um Ctrl V. E deixa eu dar um outro Ctrl V aqui, ó. Então, como eu havia dito, eu vou configurar apenas uma folha. Você faz isso para a quantidade de folhas que você acha que no máximo a pessoa vai utilizar, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui também, ó? Como eu havia dito, eu vou colar no formato de paisagem, ou seja, aquele formato deitado. Então, eu vou vir aqui, ó, em layout da página, cliquei, vou mudar aqui em orientação, vou mudar aqui para paisagem, ó. E possivelmente eu também vou diminuir aqui um pouco o zoom da minha planilha. Mas primeiro vamos mexer lá nas margens. Vou clicar aqui em margens personalizadas e vou colocar aqui valores. Bom, eu tenho um hábito de colocar 0,2, beleza? Então eu vou colocar aqui 0,2 para a minha direita, para a minha esquerda e também para a parte superior, como também para a parte inferior. Eu não tenho cabeçalhos, então eu vou deixar como 0, como também não tenho rodapé, ó. Então observe aqui as minhas configurações básicas, ó. Então eu vou dar um OK. Então agora eu vou aproveitar um pouco mais da minha folha. Se eu clicar aqui na minha lupa, observe como é que vai ficar a minha impressão, ó. Deixa aqui ela exibir para você, para que a gente possa visualizar aqui, ó. Observe, ó. Bom, observe que nesse momento aqui, eu ainda não vou conseguir gerar 4 fileiras de 8. Nesse momento eu estou gerando apenas 3 fileiras ainda cortadas, com 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas apenas. Então o que eu ainda vou fazer aqui, ó? Bom, no meu caso eu vou vir aqui em escala. Como eu havia dito, eu já fiz alguns testes. Então isso aqui você vai fazer os seus testes, beleza? Então eu vou colocar o valor de 71, se não me falha a memória. E observe o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui 100 para que você observe um detalhe comigo, ó. Vou colocar o valor de 100, que era o valor padrão, o valor que estava antes. E observe que aqui tem um tracejado, ó. Esse tracejado aqui, ele está indicando aonde termina a minha folha, ó. Ou seja, onde termina uma folha e onde começa a outra, ó. Então, se eu diminuir aqui o meu zoom, você vai observar o que, ó? Que esse tracejado ele vai ser lançado lá para a minha direita, ó. Ou seja, a minha margem vai... Toda essa área que eu quero gerar vai estar dentro desse tracejado se eu diminuir o zoom. Eu vou colocar aqui o valor de 71, ó. Vou dar um Enter.
E observe que o meu tracejado está bem aqui agora, ó. Observe, ó. Então isso me dá a entender que eu ainda posso aumentar um pouquinho o meu zoom. Deixa eu colocar ele aqui, por exemplo, com o valor de 73. Vamos dar um Enter. Observe que agora ele ficou bem zeradinho com a minha última etiqueta, ó. Então isso aqui indica que basicamente eu vou aproveitar toda a minha folha, ó. Legal? Bom, se eu fizer só isso e visualizar, vamos ver como é que ele vai ficar lá nas nossas etiquetas, ó. Vamos ver quantas etiquetas ele cabe por folha nesse momento, ó. Deixa só ele exibir aqui para mim. Ele está me dando aqui, no momento, parece que uma de duas. E observe que quantas etiquetas cabem na minha folha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem muito espaço aqui ainda abaixo, ó. Então vamos ver se ele vai caber as 8, ó. Então o que eu vou fazer? Lembrando, como eu havia dito, esse trabalho aqui pode parecer repetitivo, mas isso você faz uma única vez. Depois de feito isso, você pode gerar quantas etiquetas quiser dentro desse layout, que elas todas vão sair nesse formato padrão, beleza? Então qual é a dica? Você faz isso aqui uma única vez para a primeira folha e depois seleciona todo o intervalo dessa primeira folha e cola para a segunda, terceira, quarta, quando você quiser. Você faz isso uma única vez para a primeira folha. Replicou para as demais, pronto, salva o arquivo. Toda vez que ele gerar, ele já vai fazer isso dentro dessa margem que você pré-estabeleceu. Então o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom para a gente enxergar aonde é que eu vou colar as minhas próximas, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso, possivelmente, eu posso simplesmente vir aqui, ó, copiar esse cara aqui, ó. Eu posso vir até aqui, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui, ó. Ou seja, eu não tive um pequeno retrabalho, observe, ó. Se eu for visualizar, se eu não tiver enganado, agora eu tenho mais de 8 fileiras, beleza? Mais de 8 linhas de etiquetas. Então, se eu for visualizar, eu quero apenas 8 numa folha, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai me exibir aqui quantas etiquetas eu tenho por folha. Ele está me dando aqui uma de duas, aí sem problema algum. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a minha oitava ainda está saindo cortado. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele também vai ter um tracejado aqui abaixo. Observe o meu tracejado, ó. Ou seja, ele está me indicando aonde termina a minha folha. Essa aqui indica aonde termina a folha, onde começa uma outra folha. Aqui também indica aonde termina a folha, ó. Então o que eu devo fazer aqui, ó? Eu posso forçar ela couber dentro de uma folha. Como é que eu faria isso, ó? Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em exibir e vou vir aqui, ó, clicar em visualizar quebra de página. Vou clicar nessa opção aqui, ó, visualizar quebra de página. Então cliquei e ele vai me inserir essa linhazinha aqui azul. Observe que eu estou dentro da margem. E aqui, observe que eu tenho uma linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha aqui está me indicando aonde termina a minha folha. E se você observar, já aparece aqui o nome página 2, ó. Que seria a minha segunda página. Então, entre a minha página 2 e a página 1, tem um layout aqui, ó. Tem uma parte que sai na página 1, tem outra parte que sai na página 2. Como é que eu faço para que as primeiras 8 fileiras, as primeiras 8 linhas saiam na primeira página? Simplesmente eu arrasto para cá, ó. Legal? E agora eu vou pré-visualizar para ver como é que ficou. Cliquei na minha lupa e vamos visualizar como é que ficou as nossas etiquetas, ó. Ele vai me mostrar aí como ficou. E observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o que eu quero, ó. Legal? As minhas 8 fileiras. Observe que tem uma margem aqui. Você pode estar diminuindo o zoom. Eu estou com um zoom de 73, se não me falha a memória. Se eu colocasse aqui o zoom de 71... Vamos só dar uma olhadinha como é que ele ficaria aqui. Se ele ia aproveitar mais espaço ou se eu teria que aumentar o zoom. Ele está com o zoom de 71 nesse momento. Ele voltou a ficar com o zoom de 71. Se eu colocar aqui 72 e der um Enter, vamos só observar aqui, ó. Se ele vai passar da minha linha. Se vai passar da minha folha na realidade, ó. Deixa eu só observar aqui. Observe que ele voltou a cortar, então eu vou deixar com 71. Então, possivelmente, o que a gente ainda deve fazer aqui é apenas mexer aqui na altura das linhas, ou até mesmo um pouquinho da coluna, beleza? Então isso aqui, como eu havia dito, você vai imprimir e fazer os seus testes. Mas aqui já está o layout pronto, ó. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar com 71, porque eu quero as 8 fileiras, sem problema algum. A minha página 1. E como eu havia dito, ó, eu configurei a primeira folha. Então, o meu trabalho agora é só vir aqui, ó, seleciono isso aqui tudo. Aqui a primeira linha, sempre eu vou deixar com valor menor mesmo, não tem problema algum. E eu vou pegar até a minha primeira folha, ó. Dei um Ctrl C aqui e vou colar sobre esse carinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Vou dar um Ctrl V aqui na minha última linha, observe que eu vou configurar a minha terceira folha, ó. Configurei a terceira folha. Então eu posso agora selecionar aqui, ó. Eu posso vir aqui no início da minha primeira até a minha terceira folha
que termina aqui, dá um Ctrl C e configurar mais 3 folhas, ou seja, eu tenho 6 folhas configuradas, ó. Então, de forma muito rápida, ó. E claro, vai ficar essa margenzinha aqui, ó. Deixa eu verificar se ficou. Essa margenzinha aqui tá certo. Esse é o espaçamento que eu quero entre uma etiqueta e outra. Tá certo mesmo aqui. Deixa eu só visualizar se tá cortando alguma. Se tiver, a gente arrasta somente aquela linha, aquela intersecção, beleza? Então, vamos observar, ó. A primeira folha tá configurada, 8 etiquetas por folha. Se eu clicar aqui, ó, 8 etiquetas também por folha. Vou clicar na próxima. 8 etiquetas também por folha. A quarta, também 8 etiquetas por folha. A quinta também 8 etiquetas por folha. E a sexta também 8 etiquetas por folha, ó. Então, se eu vir agora na minha macro, ó, só para que fique mais claro. Se eu vir aqui na minha macro e colocar, por exemplo, eu quero, vejamos, uma etiqueta para esse, 2 etiquetas para esse outro aqui e 4 etiquetas para esse. Se eu clicar em gerar etiquetas, vamos ver o que acontece, ó. Como eu não vou dar um OK, ó. Vou visualizar, não ativei aquele pré-visualizado, o Excel, beleza? Então vamos só também fazer o mesmo. Mas vamos só visualizar agora manualmente mesmo, ó. Vou clicar na minha lupa e vamos visualizar, ó. Então ele vai me mostrar aqui como ficou a minha configuração e tá aqui as minhas etiquetas, ou seja, gerou apenas as etiquetas uma de uma, ó. Observe aqui abaixo, e tá aqui as minhas etiquetas, ó. Então agora eu posso gerar quantas eu quiser, desde que caiba dentro daquelas 6 folhas. Se eu ver que 6 folhas é pouco, eu já deixo configurado um valor X. Eu acho que você entendeu a minha lógica, beleza? Então, como eu acredito, você tem esse trabalho uma única vez. Melhor do que você ficar dando Ctrl C e Ctrl V para replicar um trabalho que todo dia você faz aquilo. Beleza? Então, só para que a gente já pré-visualize, eu não tenho que ficar clicando nessa lupa. É bem simples, ó. Vou clicar aqui sobre gerar etiquetas, atribuir macro, vou editar a minha macro e vou colocar o meu comando aqui abaixo do meu programa, abaixo do meu programador Excel VBA, o título da minha mensagem, ó. Simplesmente eu vou colocar aqui o comando Active Windows. Na realidade, eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, vou apagar esse comentário, porque eu quero voltar a habilitar minha atualização de tela, como eu também quero desabilitar no início do meu código. Eu não quero ver a tremedeira do meu código acontecendo, beleza? Então, no final, após eu habilitar de novo a atualização de tela, aí sim eu vou pré-visualizar, porque se eu fizer isso antes, possivelmente aquele menu suspenso do Excel, eu não vou conseguir mexer nele. Então, Active Window. Active Window o quê? Ponto select sheets, ou seja, a minha sheet selecionada. Ponto que? Ponto print preview, ou seja, eu vou pré-visualizar a minha sheet selecionada. Somente isso, ó. Então, se eu for de novo, vou colocar aqui, por exemplo, agora, ó, 10 de uma, 10 de outra e 10 de uma outra, ó. Aqui dá 30 etiquetas, beleza? Então, deixa eu colocar um valor maior. Vou colocar aqui, por exemplo, 25, ó. Vou clicar em gerar etiquetas para que ele gere, ó. Observe que rapidamente, ó, Glaze, etiqueta gera sucesso. Dá um OK. E vamos pré-visualizar, ó. Tá aí, ó. Legal? Gerou 2 folhas, ok, 2 folhas certinho, beleza, rapidinho. O seu chefe pediu lá, me gera várias etiquetas de um determinado produto. Você coloca o código do produto, a referência, você ainda pode automatizar isso. Você pode ter já um pré-cadastro, onde simplesmente você informa o código do seu produto, com um PROC-V básico, ele traz todas as informações que você queira, clica no gerar e ele faz tudo isso por você em poucos instantes, ó. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha deixado aquele gostei para eu entender que você quer mais conteúdos como esse. De forma gratuita, você aprende aqui no nosso canal Programador Excel VBA a ser produtivo. Então, o nosso canal Programador Excel VBA conta muito com você que gosta desse trabalho. Conto muito com você que gosta desse trabalho, que me assiste todos os dias e tem aprendido conosco todos os dias a ser produtivo no Excel. E como é que você pode estar nos ajudando? Primeiro, deixe o seu gostei nesse vídeo. E que, se possível, possa estar utilizando o campo comentários, interagindo com o nosso vídeo. O YouTube sempre entende que um vídeo com likes e com comentários é um vídeo bom e acaba sugerindo para mais pessoas. Então me ajude, que esse vídeo chegue a mais pessoas comentando o vídeo e deixando aquele gostei. E, se possível, que você possa compartilhar esse vídeo nos grupos, nas comunidades que você possa fazer parte de Excel, seja lá no Facebook, no Telegram ou no WhatsApp. Se você faz parte de alguma comunidade de Excel, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo também com aquele seu amigo que também quer aprender Excel de forma gratuita. Então me ajuda a fazer esse canal crescer para chegarmos aos 20 mil inscritos, para que possamos fazer conteúdos com muito mais qualidade. Então conto com você, hashtag 20 mil inscritos. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita.
aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel BBA. Vídeos novos todos os dias. Até o nosso próximo vídeo.